Ok, está a gravar. A ideia que eu queria falar convosco hoje era como é que nós podemos, então, controlar as várias cenas ou controlar o nosso sketch de forma a que apareçam diferentes cenas. Há várias formas de o fazer, só que todas elas incluem, obviamente, a noção de um relógio. Nós temos que ter qualquer coisa que que seja capaz de controlar o tempo ou controlar o número de frames que já passou, que já passaram, para que depois possamos chamar esta cena ou aquela cena ou assim. Eu tenho um exemplo que vos vou mostrar, mas vou programar um ainda mais básico primeiro para, 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 para vocês perceberem como é que funciona. O truque de quando temos um sketch que tem muitas cenas, ou tem várias cenas que vocês têm no vosso flipbook, que vão ter 3, 4 cenas, é, em vez de dizer assim, eu vou usar a função draw para desenhar, não, eu vou usar a função draw apenas para chamar outras funções que vão desenhar cada uma das cenas. E, portanto, tipicamente nós aqui no draw desenhávamos qualquer coisa, tipo, não é? Neste caso estou aqui a desenhar um retângulo, ou um quadradinho, e como é que nós podíamos depois mudar para outra cena em que desenharíamos qualquer coisa? Ia ser complicado ter tudo no draw. E então o truque normalmente é dizer assim, eu vou criar as... pode haver aqui um problema qualquer com as ligações da internet. Deixa lá ver. Em todo caso, olha, eu estou a gravar e, portanto, daqui a um bocadinho, esta parte eu faço upload e, portanto, também podes ver. Vamos tentar continuar e depois já vemos se melhora a ligação à internet ou não. A ideia é que nós podemos ter funções para cada uma das cenas. Vamos chamar de cena 1. Dizer que a minha cena 1 é a cena onde eu vou colocar aquilo que eu tinha no meu draw até agora. Esta função vai desenhar o background cinzento, vai desenhar o meu retângulo, e eu vou utilizar um push e um pop para proteger a cena, ou seja, para que todas as transformações de cor, etc., que eu faça na cena 1 não afetem outras cenas. E aquilo que eu faço depois é dizer assim no draw. Olha, em vez de desenhares o retângulo aqui na cena 1, no draw, desenha a cena 1. E isto dá exatamente a mesma coisa. A questão é que se eu tiver duas cenas, vamos criar aqui um copy-paste, copy, paste. E vamos chamar a esta a cena 2, e em vez de ter um retângulo, vamos ter um círculo, ou uma elipse. Eu aqui estou a desenhar uma elipse, e portanto eu posso ter a cena 1 ou a cena 2. A cena 2 desenha uma elipse, certo? Tudo o que eu fiz aqui, perceberam? Pronto. Como é que eu agora vou controlar qual das duas cenas é que está a fazer display? Até por uma questão de lógica, vamos mudar aqui o fundo desta para red, para ser claramente diferente. Como é que eu vou ter estas duas cenas? A cena 1 desenha um retângulo, a cena 2 desenha a elipse. Como é que eu vou poder gerir as duas cenas em termos de tempo? Vamos imaginar que eu queria que cada uma destas cenas estivesse perto de um segundo online, não é? A ser vista, e depois alternar-se para a outra cena. Eu vou precisar de ter uma variável que controle o tempo. E, portanto, esta variável que eu tenho ali é a variável que me vai controlar o tempo. E aquilo que eu vou fazer no draw é dizer, de cada vez que eu faço um frame, desenho um frame, o tempo vai incrementar. O tempo vai incrementar. Começo com o tempo igual a zero. Vou começar aqui assim. Tempo igual a zero. Que é o início do sketch, não é? E de cada vez que desenho um frame, incremento o tempo. Estou no frame 1, estou no frame 2, frame 3, frame 4, etc, etc. Certo? E então o que eu faço é assim. Tenho que fazer uma sequência de if-elses. E esses if-elses o que dizem é if tempo menor que, por exemplo, 100, eu desenho a cena 1. Ou seja, vou começar com a cena 1. Caso contrário, se o tempo for menor que 200, por exemplo, eu desenho a cena 2. Caso contrário, quando o tempo for maior que 200, ou for igual a 200, eu faço reset, que é para ele voltar a oscilar, então faço o tempo
igual a 0. Portanto, esta parte. Sai daqui. Estão a perceber o que eu estou a fazer? Basicamente, o que eu estou a dizer, durante os primeiros 100 frames, eu mostro a cena 1. Caso contrário, é porque eu estou entre os 100 e os 200, mostro a cena 2. E quando o tempo chega ao 200, faço reset e ponho o tempo outra vez a 0. Se eu fizer isto, reparem, ele está durante 100 frames ali, depois muda para o outro, depois muda e está a oscilar. Certo? Pronto. O truque é dizer assim, ok, eu nos primeiros 100 milissegundos, neste caso não é milissegundos, neste caso é 100 frames, estou a controlar o tempo em termos de frames. Durante os primeiros 100 frames estou a desenhar a cena 1. Caso contrário, se o tempo ainda for menor que 200, estou a desenhar a cena 2. E caso contrário, estou a desenhar a cena 3. Se vocês olharem aqui para o meu sketch, o que eu estou basicamente... Deixa eu ver aqui onde é que está o meu sketch. Está. Vocês conseguem ver. Se vocês dão para o meu papel, aqui do lado, deixa eu lá arranjar aqui uma folha em branco. Uma folha em branco, uma folha em branco, uma folha em branco, uma folha de rascunho. Estas folhas de rascunho escritas dos dois lados não dá muito jeito. Deixa eu ver aqui, tem aqui. Deixa lá ver se vocês conseguem ver aqui. Ok, conseguem. Se vocês já virem aqui o meu sketch, a ideia é nós temos o nosso tempo inicial 0. Isto é o tempo a andar. E, portanto, nós queremos que a cena 1 esteja aqui até ao frame 100. Cena 1. Certo? Depois, aqui, queremos a cena 2. E aqui temos os 200. E nesta altura queremos fazer... Não estás a conseguir ver? Deixa-me só ver aqui se... Onde é que está o meu papel? Não está ativo. Aqui. Sim. Consegues ver agora? Pronto. Isto é, pronto. A ideia disto é que o nosso tempo anda para a direita. E nós queremos que o número de frames controlem a cena. Nós queremos que do 0 ao 100 executamos a cena 1. Do 100 ao 200 executamos a cena 2. E quando chegamos aqui aos 200, fazemos reset, não é? Ao tempo, reset do tempo. Certo? Pronto. Isto permite... Isto é a estrutura daquilo que eu fiz há bocadinho, que eu mostrei há bocadinho. Deixa eu aumentar aqui a qualidade do vídeo, pode ser que eu... Às vezes... Não. As arguras das internets modernas. Temos que viver com isto. Como isto está a ser gravado, eu depois daqui a um bocadinho, quando fizer upload para a plataforma, também vês tudo com um bocadinho melhor, de mais qualidade. Podes voltar a rever. Portanto, isto é conseguido com os ifs, ou seja, o if do tempo menor que 100. Caso contrário, é porque estamos maior ou igual a 100 e, portanto, estamos naquela parte e depois fazemos o else if. Else if, se estivermos aqui, com o tempo menor que 200. E, caso contrário, estamos no momento do reset. Deixa lá voltar aqui a ver aqui onde é que está a nossa classe. E, portanto, é o que nós temos aqui nesta animação. Certo? Claro que isto permite-nos fazer tantas cenas quantas aquelas que vocês precisem. Quando vocês têm, por exemplo, 4 cenas, vocês têm que escrever as 4 funções para as 4 cenas. Function, cena 3. O que é que vai ser a cena 3? A cena 3 pode ser uma coisa completamente diferente. Posso dizer aqui assim, na cena 3 vou fazer... O terceiro quadro, vou fazer... um push e um pop para proteger, para garantir que tudo que fizer aqui não vai afetar mais ninguém. E posso fazer uma animação mais psicadélica de desenhar y igual a 0 e menor que 100 e mais. Desenhar não sei quantos retângulos horizontais, por exemplo. Repetir 100 vezes.
um retângulo da posição 0, random height, até à largura, random height. E fazer isto com um fill aleatório também, para fazer assim um valor um pouco mais doido. E tenho uma cena 3 que não está a ser ainda executada e, portanto, tenho que acrescentar aqui uma cena 3. O que é que faço? Tenho que, este else é o else do reset, este é o último, tenho que acrescentar aqui um else if. Tempo menor que 300, por exemplo. E, nesse caso, se o tempo for menor que 300, eu vou executar a cena 3. Vamos lá ver o que é que acontece se isto funciona. Vermelho. E depois aqui esta cena psicadélica dos retângulos. Ok? E voltou à cena 1. Depois a cena 2. E a cena 3. Estão a compreender como é que vocês podem controlar as diferentes cenas do vosso sketch? Ou seja, depois, a questão do timing, aquela questão de, professor, vai ser, acho que foi a Joana que me perguntou, mas vai ser 1 segundo, vai ser 10 segundos. É só chegar aqui e dizer assim, os meus pontos de quebra, neste caso, está a ser o frame 100, frame 200, frame 300, e nós estamos a ver o que está a acontecer. Não gosto. Eu quero que a frame deste dure até ao 500 e, portanto, este vai durar até ao 800, por exemplo. E, portanto, repara, o primeiro continua a ser curto. Agora, a parte vermelha vai durar 500 frames, ou neste caso 400 frames, porque de 100 a 500 são 400, vai demorar muito mais tempo. E este último final vai durar também mais 300 frames. Portanto, dura um bocadinho mais. Não é? E, portanto, podemos controlar os tempos mexendo só ali nos parâmetros do tempo para cada cena. Certo? Há dúvidas? Pronto. Para além disto, neste caso estamos a controlar isto com o tempo que nos dá a contagem de cada frame que é desenhado. Se calhar é mais rigorosa para conseguir garantir que as animações vão até ao fim e isto acontece independentemente da velocidade de render do browser. Se quiserem utilizar tempo real, o P5 tem uma função, deixa-me abrir aqui, P5 js.org, tem uma função chamada milis. Onde é que está o milis? Está aqui a abrir o milis. A função milis dá-vos os milissegundos que já passaram desde o início do sketch. Ou seja, se vocês quiserem controlar mesmo em tempo, quero que isto seja ao fim de 1 segundo. Então, usam a função milis e sabem que já passou 1 segundo. Ou que já passou, aliás, neste caso, 1000 milissegundos, porque isto é em milissegundos, não é em segundos. Portanto, é uma outra forma de controlar o tempo. Lembra-se que quando eu utilizei na semana passada o comando date.now para obter o tempo em milissegundos desde 1 de janeiro de 1970, que era o tempo Unix. Aqui, assim, a vantagem de usar esta função milis é que, em vez de ser desde 1 de janeiro, dá-vos o tempo em milissegundos desde o início do sketch, desde que a função sketch foi chamada. E, portanto, vocês podem saber, já passaram 2 segundos, já passaram 3 segundos. A desvantagem do milis é que não dá para fazer reset. Ou seja, se usarem uma contagem aqui com o tempo, podem voltar a dada altura, no fim da animação, fazer tempo igual a 0. Os milis não. Os milis estão sempre a contar. Ou seja, se vocês não quiserem fazer loop à vossa animação, podem usar o milis. Se quiserem fazer loop, se calhar é melhor usar uma situação destas, utilizar uma variável chamada tempo para poder fazer reset quando precisarem. Ok? Portanto, aquilo que vocês reparem, este esqueleto que eu vos estou a mostrar aqui é quase o esqueleto daquilo que vocês têm que fazer para a vossa animação. Obviamente que em vez de usarem 400 por 400, vão utilizar provavelmente os tais 800 por 450 para dar assim um ar mais cinematográfico.
para dar assim um ar mais cinematográfico, não é? Com formato mais horizontal, para dar 16:9, que isto é também um formato 16:9. Se calhar 800x450 é um bom formato. Vão ter esta estrutura de 1, 2, 3, 4 cenas, e em cada uma destas cenas vão desenhar aquilo que precisam. No caso das bicicletas, vão ter que desenhar as bicicletas a andar. No caso das rodas, vão ter que desenhar as rodas a andar. Claro que, para desenhar as rodas, se calhar vão ter que construir para a cena 1 uma classe roda, não é? Uma classe roda que vai ter um construtor. E vamos dizer que o construtor recebe um X e um Y da roda e um tamanho. Onde é que está aqui? Classe roda. E onde é que está o construtor? E vai ter... Portanto, vai guardar... Ai, que o meu computador está super lento. Pronto. Eu hoje também vou falar um bocadinho disso. Sim. E disse T igual a T. Basicamente o que eu estou a dizer é... Tenho aqui uma roda com estas propriedades. E portanto, diz. Vou voltar às classes. Vou fazer um exercício de classes, sim. Pronto. Em relação... Obviamente que isto vai permitir que vocês depois construam certos objetos. Principalmente, as classes são úteis para quando vocês têm objetos que são uma unidade, mesmo que só seja uma bicicleta, permite construir um objeto que fica todo contido em si mesmo. Portanto, depois é muito mais fácil utilizá-lo em diferentes sítios do que estar de cada vez a desenhar cada um dos componentes do objeto. Não é? As rodas não fazem sentido sozinhas sem o resto da bicicleta. Portanto, em vez de ter círculos que se tem que andar sempre a desenhar e a mexer de sítio, é mais fácil ter um objeto chamado bicicleta que depois se desenha automaticamente. Deixem-me só parar esta gravação, porque já está